Literalmente um grande fantasma. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Quando o sétimo fantasma foi mortalmente ferido por um dos soldados que foi em busca da coroa do imperador John Carr, seu filho assumiu automaticamente o papel de oitavo fantasma. Nas histórias em que aparece, é geralmente mencionado que o oitavo fantasma foi o mais alto de todos os membros da dinastia. O que é bastante coisa se você parar para pensar que a maioria dos fantasmas ultrapassa facilmente 1,80 m. Nas histórias do Tim Fantomen, o oitavo fantasma se casou com Ingrid, uma nobre sueca que ele conheceu antes de fazer o juramento da caveira. Quando Kit se apaixonou pela jovem Ingrid, ele teve de competir pela sua mão com o então jovem rei sueco Carlos XII. O rei também era apaixonado por Ingrid e resolveu testar o jovem Kit, dizendo que ele precisava provar o seu valor, afinal de contas ele não era de sangue nobre. Acontece que numa caça a ursos, o jovem rei é ferido e tem sua vida salva por Kit, que com as mãos nuas enfrenta um imenso urso que vinha para acabar com a vida de Carlos. Entretanto, assim que ele fica noivo de Ingrid, ele recebe a notícia de que tinha de voltar para Bangala e assumir o seu lugar na dinastia dos fantasmas. É assim que tempos depois, ele, já como fantasma, vai auxiliar os sobreviventes de um navio que naufragou na costa de Bangala. E a única sobrevivente é justamente Ingrid, que estava virando o mundo à sua procura. Tem inclusive uma história do Tim Fantomen em que o oitavo fantasma recebe o chamamento de tentar salvar a vida de seu cunhado, o irmão de Ingrid. Ele havia sido feito prisioneiro por piratas, e o fantasma vai até o seu auxílio e começa a notar umas coisas meio estranhas. Afinal de contas, ele, para um prisioneiro, tinha um trânsito muito livre ali na fortaleza dos piratas. Acontece que Johan, o seu cunhado, ele havia dissipado muito da sua fortuna e se tornou um homem de pouca moral, de pouca índole. Foi desertado pela família, inclusive. E ele tenta roubar os diamantes que o oitavo fantasma havia levado para garantir a sua libertação. É uma história muito triste essa. Tem também uma outra história envolvendo o oitavo fantasma que eu achei muito interessante, em que ele conhece ninguém mais, ninguém menos que Daniel Defoe, o autor de Robinson Crusoe, e teria sido inspirado em uma das aventuras do oitavo fantasma que Daniel Defoe acabaria escrevendo a sua obra mais famosa. É até interessante que nessa história é dito que o oitavo fantasma salvou a vida de um jovem africano nos Estados Unidos. E esse jovem, que não tinha nome, acaba recebendo o nome de Friday, sexta-feira, o mesmo nome que depois vai aparecer na aventura de Robinson Crusoe. E uma coisa que eu acho muito bacana que eles colocaram nessa história é que a todo momento, sexta-feira, chama ele de mestre, mestre Walker, senhor, e ele toda hora briga com ele: pare de me chamar de mestre, me chama apenas de Walker, me chama de fantasma, só isso. Ele não gosta dessa coisa servil entre negros e brancos. Olha como é que o fantasma sempre foi um personagem à frente da sua época. Outra história muito bacana escrita pela equipe do Tim Fantomen envolvendo o oitavo fantasma se intitula A Cavalgada Walker. Nessa história, o oitavo fantasma descobre um ousado plano dos Singh. Eles criam uma distração inventando a história de um mercador que foi atacado por homens traiçoeiros que se embrenharam na mata, para afastar o oitavo fantasma da selva, para que eles pudessem fazer um ataque duplo a Mauitan, que viria a ser a capital de Bangala, e a sede da patrulha da selva. Eles inclusive infiltraram um agente na patrulha da selva. Foi um plano que eles levaram meses orquestrando. E graças ao oitavo fantasma, junto com seu filho, que viria a ser o nono fantasma, esse plano é desbaratado. Porque eles fazem um negócio muito bacana, que é: o oitavo fantasma vai para Mauitan para conclamar as pessoas a se preparar e se defender do ataque pirata. Enquanto isso, seu filho, Kit,
cavalga, daí o nome Cavalgada Walker, cavalga até a sede da Patrulha da Selva para avisar desse ataque traiçoeiro que seria feito lá. E é graças a esse trânsito entre a sede da Patrulha da Selva e a capital de Bengala que cria-se o costume da Cavalgada Walker, o dia em que os habitantes de Bengala sozinhos, né, é assim que a história acaba sendo transmitida depois, expulsaram um ataque pirata. É uma história realmente muito bacana. Agora, quando o assunto são as tiras do fantasma escritas principalmente por Lee Falk, nós temos mais alguns detalhes interessantes a respeito do oitavo fantasma. Há indicações, por exemplo, de que foi o oitavo fantasma quem fez o primeiro contato com o povo pequenino, aquela tribo de pessoas minúsculas que habitam uma região da selva de Bengala. Foi nesse contato que ele e o príncipe do povo pequenino celebraram o Tratado do Chocalho, que é um acordo em que o oitavo fantasma promete estar disposto a ir ao auxílio dos pequeninos sempre que eles precisarem. Foi ali que se deu o início dessa amizade, desse laço entre o fantasma e essa intrigante tribo da selva de Bengala. Nós temos inclusive alguns equívocos cometidos por Falk ao escrever as histórias do oitavo fantasma. Em uma história, por exemplo, Falk chega a dizer que o oitavo fantasma foi quem se casou com Eloise, a bruxa de Hanta, sendo que ele também já havia dito essa mesma informação em relação ao sétimo fantasma. Levando em conta o que diz o Tim Fantôme, canonicamente, Eloise, a bruxa de Hanta, foi a esposa do sétimo fantasma e mãe do oitavo fantasma. Também há uma certa confusão quanto a causa da morte do oitavo fantasma. Em uma das histórias, The Snake Goddess, o Lee Falk conta que o oitavo fantasma morreu picado por uma cobra após fazer um caminho subaquático em um pântano dali da região. É um pântano conhecido como Pântano da Morte porque ele é muito traiçoeiro. Apenas o fantasma sabe como passar por ele de um lado ao outro sem problemas, porque foi o oitavo fantasma que foi preenchendo um caminho subaquático com pedras, e ele ensina esse caminho para os seus filhos e vai sendo passado de geração em geração. Ele também cercou esse caminho com espinhos e plantas espinhosas para impedir que os animais como crocodilos e cobras atravessassem, mas é claro que isso não é 100%, né? Já numa outra história, o quarto filho, vai ser dito que o oitavo fantasma morreu após ser atingido nas costas por um disparo de flecha de guerreiros mongóis. Seja como for, o oitavo fantasma vai ser substituído pelo seu filho mais novo. É uma grande curiosidade que a gente tem aqui. Segundo essa história, o quarto filho, o oitavo fantasma teve 3 filhos gêmeos, aos quais ele deu a todos o nome de Kit. Ele podia ser um excelente guerreiro, mas daqui entre nós, que falta de criatividade. Era Kit 1, Kit 2, Kit 3. Imagina só se a moda pega para quem tem mais de um filho, né? Mais tarde, ele e sua esposa terão um quarto filho. Esse quarto filho que recebe o nome de, adivinha, Kit 4. Esse quarto filho, curiosamente, era o mais baixo de todos. Ele sendo o caçula, ele também era muito pequeno, muito esmirradinho, como se diz, né? E ele vai crescendo ali. Os seus 3 irmãos vão para a Europa estudar e ele não quer ir. Ele acaba ficando ali e sendo treinado duramente pelo oitavo fantasma. E eles até vão fazendo lá uma maneira de tentar fazer com que ele cresça um pouco mais, mas é quase inútil. Ele acaba ficando realmente mais baixo. Só que é justamente esse quarto filho, o baixinho, que se tornaria o 9º fantasma, e uma aventura muito interessante. E aí aquilo que a gente tem que pensar, ele é pequeno em relação aos outros fantasmas, mas ele seria mais ou menos um homem de porte médio. Uma coisa muito interessante nas histórias envolvendo o oitavo fantasma é que ele acaba sendo um dos que mais se beneficiaram da lenda em torno da imortalidade do fantasma. Não são poucas as histórias em que piratas ou homens assim maus, ao se darem conta de que estão diante do fantasma,
tremem de medo e muitos deles fogem sem nem ao menos começar a lutar. Isso tudo com o fato de ele ser um homem muito grande, de ser o maior fantasma que já existiu, possivelmente também um dos mais fortes, faz com que a lenda em torno do fantasma apenas cresça. E como se não bastasse, o oitavo fantasma também vai aparecer em uma interessantíssima história brasileira. Publicada no Super Almanaque do Fantasma número 1 de 1980, Morte Rubra no Cinturão Branco trazia desenhos de Valmir Amaral e mostrava, entre outras coisas, o oitavo fantasma enfrentando uma seita de fanáticos que viviam em uma ilha assolada e ameaçada por um vulcão em erupção. Mas isso é uma história que a gente conta um outro dia. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, nos acompanhar no Facebook e no Instagram. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?